R. Lens Produtora. Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Mais um testemunho no Crente Podcast. É um prazer, uma alegria de estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui falando da palavra dele, o que Deus fez, aos milagres que ele fez e ainda faz, ainda opera. Amém. Glória a Deus. Bom, a nossa convidada de hoje é a pastora Renata Ferraz. Mãe de 3 filhos, ela congrega na igreja Comunidade Profética Palavra Viva e mora na cidade de Cruz Alta do Rio Grande do Sul. Glória a Deus, meu Deus. Bom testemunho de hoje. Imagina uma vida de pactos com o ocultismo, onde a brincadeira do copo se revela um contato direto com o diabo e rituais na mata. Meu Deus, liberam forças sobrenaturais. A história de hoje é sobre mergulhar tão fundo nas trevas que a única saída foi um grito desesperado no meio da rua. Deus, eu tenho 1,80 m, porque tu não me enxerga. O que acontece quando Deus ouve esse clamor? Prepare-se para um testemunho impressionante da Renata, pastora Renata Ferraz. Uma jornada como Deus resgata uma vida que o inferno já considerava sua. Fique conosco, que esse testemunho é forte e vai impactar a tua vida. Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigada. Ó, como eu li aqui, a cidade é Rio Grande do Sul. Isso. Meu Deus, é longe, né? Bem Mas longe. chegou. Para Deus não é nada, né? Exato, é. Glória a Deus. Você veio contar o seu testemunho, um testemunho forte. E eu sei que vai impactar vidas. Amém. Eu creio. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, mas antes da pastora estar contando seu testemunho, eu quero convidar você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para quem precisa, amém? Todos precisam, né? Isso aqui é uma bênção do Senhor para a vida de todos, amém? E também eu quero chamar você que tem um testemunho para contar, convido você, manda o seu testemunho para você estar aqui contando o que Deus fez na sua vida, amém? Glória a Deus, e vamos com o testemunho de hoje, amém? Pastora Renata, tudo começa na sua infância. A Sim. história começa na infância, amém? Então na vamos infância. começar. É muito comum, né, no Rio Grande do Sul, a família levar os filhos, enfim, para benzer, para a festa de Cosme e Damião. E a minha mãe levava a gente, né? Sim. Então, para nós, isso era como uma fé também, assim como era uma fé católica, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma e também ia, né? Frequentava terreira, cartomantes, enfim. Você frequentava? Frequentava, normal isso, pra normal, essa religião? isso, é assim? comum, porque na realidade a gente não tem um outro entendimento como Sim, cristã que eu tenho hoje. Sim. Para mim também era a minha fé, né? Hoje eu entendo a questão do sincretismo religioso, mas naquele tempo eu não entendia. Para mim, realmente, a entidade que estava ali, de fato, era, por exemplo, a Aparecida, né? Eu estava, de fato, falando com aquele Deus, né? Porque a minha fé era essa naquele momento, né? Mas eu digo assim, ó, pastora, eu não fui chamada para cumprir maldição. Eu não fui chamada para manifestação da iniquidade. Eu fui chamada para estabelecer o governo de Deus nessa terra. Glória a Deus. Só que eu não entendia isso. E quando eu comecei a conhecer o povo cristão, os crentes sempre têm umas palavras assim que a gente não entende muito no início, né?
E daí eles diziam, Deus tem um plano para ti, Deus tem um plano para ti. Eu pensava, mas Deus tem um plano para todo mundo. Fica até meio clichê, né? Mas em determinado momento eu entendi que não é isso. Deus, de fato, ele tem um plano para cada pessoa, porque ele sabe o que ele colocou dele em cada pessoa. Deus chama uns para libertador, outros para levita, outros para oração, outros para intercessão. É aquilo que ele colocou, aquele dom. Mas eu não entendia isso. Eu tinha essa sede de Deus. Então eu procurei em vários lugares. Em vários lugares. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe tinha enceradeira. Não sei se alguém vai lembrar o tempo da enceradeira. E eu levava para passar na igreja, que era quase ao lado da casa da minha avó, a igreja católica. E um dia a irmã falou que Jesus ia vir para a igreja. E eu fiquei muito impressionada. Como assim Jesus vai vir para a igreja? E passou um tempo do lado da cruz, né, no altar da igreja católica que eu participava. Tinha uma caixinha vermelha assim, tinha uma luzinha ali. Então, ali eles guardavam a hóstia. E cada vez que eu passava ali, eu passava muitas vezes, porque a minha avó morava 2 casas na igreja e nós, umas 4 para o outro lado, na esquina, descia metade da quadra. Então, eu ia muito na casa da minha avó. Passava muitas vezes por ali. Cada vez que eu passava ali, eu me cuidava, porque Jesus estava ali. Era aquela luzinha lá que estava me enxergando, né? E desde criança, eu sempre tive o dom da visão, escutava coisas, mas é que ficou assim tudo como se fosse uma coisa de criança. Sim. Eu me lembro que eu saí um determinado dia da escola e fui numa loja lá na cidade que eu moro. Tinha aquelas bonecas Suzy, né? Hoje tem Barbie, mas aquela época era Suzy. Uma loja de brinquedo, tinha como se fosse um bazar, assim. Sim. E eu disse para minha irmã, vamos entrar aqui hoje que eu vou roubar aqui hoje. E eu não sei de onde que eu tirei isso, porque eu nunca fiz isso na minha vida, foi aquela vez. E eu cheguei lá nessa loja e eu peguei uma estátua de uma entidade. E coloquei essa estátua dentro de uma pastinha que eu tinha. E cheguei na casa da minha avó e joguei embaixo do sofá. E a minha avó, obviamente, quando foi varrer a casa no outro dia, viu aquilo, né? E chamou a minha mãe, porque isso só pode ser coisa da Renata, né? E a minha mãe ficou apavorada e levou numa benzedeira lá, que colocava a carta, que a minha mãe era cliente dela, assim. E ela disse, olha, essa entidade era um preto velho, Pai João, que chamava. Sim. Veio para dentro da tua casa, ele queria vir e não tinha como, então ele fez a tua filha pegar ele lá na loja. Olha só. E a minha mãe guardava ele numa estante que a gente tinha em casa, e ali minha mãe colocava esses copinhos de cachaça, colocava cachaça, o cigarro para o santo. Isso é um altar, mas nós não entendíamos isso, né? Era aquele santo, aquela entidade, enfim, veio para nossa casa porque queria nos cuidar, nos proteger de alguma forma, e a gente se sentia assim até privilegiado, agraciado com esse tipo de situação, né? E foi passando o tempo. Eu, na escola, eu já estava fazendo magistério, né? Nessa época, e as minhas colegas começaram com a brincadeira do copo. E eu achei que aquilo era mentira, que não era verdade. Como é que podia o copo mexer e formar as letras e palavras e tal, né? E uma vez, elas foram fazer lá em casa. E eu não participei. Aí uma colega minha falou que o espírito que estava manifesto ali, né? Se falando, né? Juntando as letras ali, o que ele dizia, era um conhecido dela. Na realidade, eram 2, né? Eram 2 irmãos. E quando eu fui colocar o dedo no copo, o copo, de fato, assim, se mexeu rapidamente na mesa. E eu entendi que tinha alguma coisa ali. E aquilo ali foi feito lá em casa, mas depois que juntava tudo, a ideia é que o espírito ia embora também. Mas só que isso não é assim, né? Sim. E aí eu comecei... abriu uma porta ali, né? Uma porta enorme, só que a gente não entende assim. Eu não entendia que existia isso.
Para mim era aquele espírito que veio ali conversar e contou o que ele queria e era nosso Embora amigo, inclusive, era amigo, e foi embora e pronto. Mas com o tempo, eu comecei a fazer isso até sozinha. E eu lembro muito bem de um dia que foi muito difícil para mim, porque eu cheguei na escola e eu estava que parecia assim que eu ia morrer, um cansaço, um desânimo, uma coisa. E uma colega minha me convidou para ir numa cartomante, nós fomos. E quando eu cheguei lá, ela olhando para mim, não para mim, ela olhava para o lado, ela disse: tem um rapaz, e daí descreveu, outro rapaz também descreveu, e eles querem que tu faça alguma coisa para eles. Como eu era católica, kardecista, macumbeira, tudo que era coisa, eu achei que eu tinha uma missão para desenvolver com esses rapazes, né? Que eram amigos dessa minha amiga, porque no tempo que eles faleceram, eu não morava em Cruz Alta. Meu pai havia sido transferido para uma outra cidade na fronteira, porque meu pai trabalhava no banco. Então, eu nem cheguei a conhecê-los. E daí ela disse para mim: tu vai ir num centro hoje à noite que tem uma mesa grande, branca, e lá eles vão falar. E uma colega minha me convidou para ir nesse centro que sim. era um kardecista. Deixa eu só voltar. Aqueles dois meninos que convidou você, né, para fazer essa brincadeira morreram. Não, Não morreram. eu não conhecia eles. Eles eram os espíritos que vinham nesse brincadeira do copo. Ah, sim, Eram sim. amigos de uma colega minha. Sim, Eu não os entendi, conhecia em vida, entendi. né? E daí, chegando lá, começaram a falar, e ler a Bíblia e tal, tal, tal. Dali a pouco eu digo: olha, eu não quero mais ficar aqui. Quando eu fui sair, eu caí e perdi a consciência. E quando eu vi, estavam os médiuns todos ali, diziam para mim: fala quem tu é, fala o teu nome. E é como se eu estivesse vestida dentro de um macacão. E eu, então, aquilo, horas eu tinha consciência do que estava acontecendo. Eu dizia: não, sou eu, a Renata. E daí eles diziam: não, fala como é que é o teu nome. E aquilo foi horrível, foram horas e horas naquela situação. Meu Deus. Bom, aí eu ainda fazendo sozinha esse negócio do copo em casa, um dia eles falaram, né, que queriam que eu fosse da polícia, falasse da vingança, porque um deles tinha morrido com um tiroteio, mas a bala que tinha matado ele foi outra pessoa que tinha tirado. Então aquilo começou a ficar pesado para mim, uma cobrança, sabe? Como se eu tivesse de fato aquela missão para fazer com eles, já que eu via, ouvia, sentia, né? E aí um dia eu fazendo o copo e falava filho, filho, e eu não entendi que queria ter um filho, como é que foi a história? E daí ele disse que queria ter um filho. E eu perguntei: mas quem está falando, já que eram dois irmãos, né? Ele disse: o diabo. Hum, Ai, ali me deu um desespero. Sempre foi, né? Nós morávamos num apartamento e eu Sim. tirei aquele copo na rua, quebrou, e aquele estouro parece que veio dentro da minha cabeça. E a partir daquele momento eu não tive mais paz, não só eu, mas a minha família também, Não tem. né? Começaram a acontecer coisas assim, ó. Se tu colocava um copo no lugar, quando tu ia ver, já não estava mais. Do nada, apitava uma campainha do apartamento e não tinha como entrar alguém, porque era só aquele lance da escada e a gente chaveava lá embaixo. Abria a janela, né? Então começou a ser um tormento para nós aquilo ali. E eu já não tinha mais paz na minha vida, né? Quando aquele espírito que tinha morrido num acidente de carro se encostava em mim, mas eu não entendia também isso. Ó. Eu não caminhava, eu me arrastava. Então, Porque virou ele um perdeu as tormento. pernas Isso, e faz isso. você. E Meu virou um Deus. tormento isso aí, né? E vivi várias situações bem complicadas com esse tipo de situação. Do nada, até na aula, me davam uns tremor, umas coisas, e daí explicar para as pessoas o que estava acontecendo, né? E eu cobrada naquela missão de explicar o que tinha acontecido na vida deles. Quando eu conheci uma pessoa que era um místico, que tinha um poder, assim, com esse tipo de situação. E eu fui fazer uma consulta com ele, e a partir daquela consulta, eu já não sentia mais esse tormento. Sim. E eu gostei daquilo, então eu resolvi desenvolver
aquela mediunidade, porque cada lugar que eu ia, as pessoas diziam que eu tinha uma mediunidade. Na realidade, o reino espiritual já sabia que existia um chamado sobrenatural sobre a minha vida. Sim. Já lia a sede e a fome que eu tinha de Deus. Mas eu mesmo não conseguia entender isso. Então, em cada lugar que eu ia, como muitas pessoas que talvez estão até nos assistindo agora, né? Chega num lugar, tu tem mediunidade, tu precisa desenvolver. Sendo que, na realidade, é a sede e a fome que a pessoa tem de conhecer a Deus. Então, procura em muitos lugares. Foi o que aconteceu comigo. E aí, nessa situação, eu comecei a desenvolver ali esse trabalho com mapa astral, tarô, esses cultos de elementais, sílfides, fadas, essas coisas assim que nem eu sabia que poderia fazer, né, naquele momento. E essa pessoa tinha entidades que trabalhavam, né, com ele, não era uma só. Só que como não era uma macumbaria, assim, então ele dizia que era uma alta magia. Então não eram entidades, eram mentores. Eu digo sempre que o diabo já dava mentoria nessa época, né? E ele se transfigurava. E tinha uma dos espíritos que ele trabalhava lá que chamava pantera, era um animal. E quando esse bicho tomava ele, ele ficava mesmo caminhando de quatro, fazia o grunhido, era uma coisa absurda. E nós fomos fazer um trabalho na mata. E um trabalho na mata era um trabalho muito grande. E eu não lembro exatamente o que irritou esse espírito. Eu lembro que tinha uma árvore mais ou menos de uns 40 centímetros assim de diâmetro, e ele com raiva, com fúria, arrancou aquilo ali. E eu fiquei com muito medo. E entrei dentro do Você carro, nunca tinha visto isso? esperando passar aquele momento, porque eu entendi assim que tinha dado um descontrole naquela entidade, entendeu? Naquele espírito. Sim. Fora isso, tantos outros pactos que foram feitos, né? Porque as entidades, elas sempre pedem alguma coisa, né? Os espíritos, no caso. Pactos de sangue, altas consagrações, foram muitas coisas ali Para você? para mim, que eu fui colocando junto, porque cada ensinamento a um mentor desses que ensinava, né? Sim, Então sim. tinha que ter, como se hoje eu entendo, que são alianças que eram feitas, né? Pactos, inclusive de sangue. Mas naquela época ali, aquilo era uma coisa normal. Eu não entendia que era assim. E eu vivi esse tormento por um tempo. Até que eu estava andando de madrugada na rua, num desses dias que nós tínhamos brigado, porque por fim eu acabei me relacionando com esse homem. Ele era um homem casado, tinha 2 filhos pequenos. Ele era mais velho que eu uma guria nova. Eu, nessa época, jogava basquete, eu tinha sido campeã do Rio Grande do Sul, basquete pivô, né, fundo de garrafão. Eu era garota verão, rainha do clube internacional, glamour. Então, eu tinha, assim, uma outra vida, bem diferente da dele. Mas quando esse engano chega, o que ele fala? Eu não tenho nada com a minha mulher. Né? A gente não tem intimidade nenhuma, eu tô apaixonado por ti, eu só não consigo me desvencilhar agora porque as crianças são pequenas. Quantas pessoas já não escutaram isso? E cai, né? E cai. Meu E naquela situação era um encantamento e eu não conseguia enxergar mais nada na minha frente, só aquele homem, aquelas entidades, enfim. Então foi um momento de muita vergonha para mim, para minha família, né? Para o meu pai, para minha mãe. E que depois, lá na frente, quando eu entendi tudo isso, a gente retomou essa conversa. Foi muito bonito o momento de eu pedir perdão, reconhecer a dor que eu causei neles, né? Foi muito forte isso. Então você ficou com ele mesmo? Sim, alguns anos, assim. E uma noite nós tínhamos brigado, era um relacionamento complicado, conturbado. E briga, e xingão, e empurrão, e tapa, essas coisas assim, né? E todo mundo vendo, e eu caminhava com ele o dia inteiro na rua, porque ele não tinha carro, e todo mundo via e contava para minha mãe, foi uma época muito difícil. E eu vinha, e lá na cidade que eu moro tem um monumento, né? E eu, naquela madrugada, eu disse, olha,
Me ajoelhei assim, se tu eu tenho alguma força, eu quero sair dessa vida. Eu quero largar esse homem, porque era um sofrimento terrível, porque não era só a questão da convivência difícil com ele. Tinha toda essa questão moral e tinha o tormento dos espíritos também, né? E Meu como eu tive Deus. intimidade com esse homem, eu acredito que muitas vezes a intimidade que eu tive não era com ele. Eram com esses demônios que Sim, usavam sim. ele, né? Então, assim, a gente não dimensiona quando vive isso. Tu não consegue, tô te falando de mais de 30 anos atrás. Então, assim, nem existia o que existe hoje da internet, do Foi no vídeo, profundo né? mesmo, né? Então aquilo ali Meu foi Deus do céu. horrível. E eram encantamentos também, Sim, em sim. outras línguas, fenícia, e eu sabia tudo, até Deus tirar depois tudo isso da minha cabeça. Com processo. Uhum, sim, um processo. Aí passa tudo isso e eu conheço uma outra pessoa. E começo a me relacionar com essa pessoa. Então, Mas já separada sim, desse do outro. outro. Isso. Sim. Uhum, rompeu tudo isso, Sim. nunca mais daí pratiquei nada daquilo. Mas não é bem assim, né? É, não é. Os espíritos, eles perseguem a gente, né? Sim, Então, sim. virou e mexeu, me vinha aquelas rezas na cabeça, me vinha uma lembrança, me vinha um vulto, me vinha uma situação que parecia que eu estava vivendo aquilo de novo. E Então, você fez pacto, né? sim, foi Muito. muito difícil eu me Sim. desvincular daquilo ali, tá? E eu conheço essa pessoa, aí eu já tinha, eu estava fazendo faculdade, já tinha passado um concurso, ele também era um funcionário público, né? Então Sim. agora vai alinhar a vida mais no padrão daquilo que a minha mãe queria para mim, meu pai também e tal. E eu sempre fui uma menina alta, e naquele tempo eu usava mini saia, assim, em cima do joelho. Hoje é umas Sim. tarjas que usam, né? Aí ele dizia para mim: eu não gosto que tu use essa roupa. E eu pensava: ele gosta de mim, né? Sim. Esse batom também não ficou bem. Não, ele tá com ciúme, gosta de mim. Já E começou. foi indo com o tempo, mas essas tuas amigas, as amigas sempre tinham defeito, nenhuma prestava. E não era assim. Sim. E foi indo até que chegou na minha família. O que tu está fazendo na tua mãe? Tu vai de novo na tua mãe, aquela coisa. Só que nesse tempo, a gente já tinha um envolvimento de alguns anos, né? Sim. E eu tive filhos Com eles. com ele, né? E foi um relacionamento, assim, abusivo, que depois que terminou, eu tinha medo até de ir no mercado. Porque eu pensava assim, eu vou encontrar com ele, ele vai vir aqui, vai me encher de desaforo, vai me chamar de tudo que é coisa. Enfim, foi um tempo, Ficou quanto tempo assim com ele? 7, 8 7. anos, para eu conseguir me desvincular disso também. Sim, sim. Quando aconteceu isso, a situação estava tão difícil, que ele não só ameaçava me matar, mas Depois de separado. ele se escondia perto da minha casa. Olha só. E naquela época a gente já tinha telefone fixo em casa. Sim, sim. E as vizinhas ligavam, diziam para minha mãe, falou, não deixa a Renata sair porque ele está parado na esquina. Não deixa a Renata sair porque ele está ali na outra quadra. E foi aí que meu pai me deu um dinheiro e eu anoiteci em Cruz Alta, Sim. né? E amanheci no outro lugar. Você foi embora da. Eu fugi. Eu larguei meu concurso para trás, eu larguei minha vida, minha profissão. Eu tirei as crianças da família, do meio da família, porque eles foram embora tudo comigo, eram tudo pequeno, né? Então, eu fui para um lugar que eu não conhecia, nunca tinha pisado na minha vida, uma cidade grande. Eu conhecia Porto Alegre, a capital, meu pai trabalhava no banco, às vezes a gente ia lá, enfim. Mas não de eu estar sozinha com 3 crianças numa cidade que eu não... Nem Era tudo conhecia. diferente, né? Eu chegava num lugar, falava, as pessoas diziam, tu é gaúcha. Para mim, é tão natural o jeito que eu falo, mas aquilo já parece que me reportava assim, não é aqui, Sim. né? Costume diferente, o feijão não era preto. Essas coisas assim do cotidiano que daí a gente ia observando, né? E essa minha irmã, ela trabalhava numa empresa, ela foi transferida para essa cidade, então nós fomos morar lá. E depois de um tempo, eu aluguei uma casa, né?
Ele não foi atrás de você. Ele nem sabia, Não, né? não, ele até foi, mas não teve condições de Sim, continuar, sim. né? E eu fiquei, então, com as crianças morando lá. E, e aí, um dia, uma vizinha minha me convida para ir na igreja. Eu estava passando uma situação tão complicada de dinheiro, porque eu só tinha dinheiro para pagar aquele aluguel, que eu tinha uma árvore na frente da minha casa e nem a folha caía. Então, hoje, quando eu vou levar o lixo na frente da minha casa, eu falo, Deus, muito obrigada, porque eu tenho condições de descartar alguma coisa, porque tu me prosperou a esse Sim, ponto, porque eu não tinha, de fato, eu não sim. tinha, né? E essa vizinha me convidou para ir morar nessa casa, para ir nessa igreja. E eu fui, levei as crianças na igreja, chegamos numa igreja enorme, de grande, não tinha nenhuma imagem, não tinha uma cruz, não tinha nada. Tinha uma senhora lá pregando. E ela dizia assim: o Espírito Santo de Deus me revela que tem pessoas aqui que não dormem à noite. Eu falava para minha vizinha, falava, isso aí não está certo, isso aí. Primeiro que quem que não dorme? Tem um horror de gente aqui, impossível que não tenha ninguém que não durma à noite. E outra coisa, ficar falando Espírito Santo, a gente não fala isso aí, entendeu? Não fala. Você não sabia o que é isso também. Sim, porque a gente acha que sabe tudo, Sim, que já sim. viveu de tudo. E aquilo que eu tinha como experiência de vida, de fé, para mim era o que valia. Eu não conhecia outra coisa. Então, para mim, era aquilo ali. E depois ela disse assim: Olha, o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que têm problema de coluna. Eu falava para com isso aí. Eu já vou te dizer o que é isso aqui. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um centro. Eu conheço esse tipo de centro porque a referência que eu tinha era o quê? O kardecismo. Eu Sim. falei, não, isso aqui é tipo um centro de mesa branca, só que não tem a mesa. Mas aquela mulher, ela tá com espírito, entendeu? E ela fica falando isso aí das pessoas. E ela disse assim, e se você não consegue vir aqui na frente para receber uma oração, chame os obreiros, porque o diabo está segurando você na cadeira. Eu falei, não. Tu me traz na igreja para eu ficar falando negócio de diabo? Isso, a tua igreja aqui não é igreja, é igreja bem bonita. É uma coisa errada nessa tua Sim. igreja. E outra coisa, eu vou te dizer, isso aí não é obreiro, coisa nenhuma. Isso aí é os cambonos, guria. É os cambonos que se alguém não entende muito bem o que a entidade fala, chama o cambono explica. Porque Meu era a Deus do referência céu. que eu Sim, tinha, que você né? viveu, sim. E de repente essa irmã olha para mim, aponta e diz assim: e você que já tentou matar seus filhos e se matar e passa juntando bituca de cigarro a noite inteira, Deus quer você. E aí parecia que o dedo dela tinha crescido, que me tocava em mim, cada coisa que ela falava, aquilo. Sim. E daí eu disse para minha amiga, mas isso aí não está na revista, isso aí não está em vez, não está em lugar nenhum. Esse o Espírito sabe. E aí eu fui lá na frente para receber aquela oração, Meu Deus. dei um pulo da cadeira e recebi aquela oração e voltei e sentei, porque de fato eu já tinha tentado, né, suicídio um tempo Sim. atrás, e daí naqueles dias ali era tanto desespero, eu não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida, porque de uma certa forma eu amava aquele homem, e eu vim embora, eu não tinha móveis, eu não tinha nada, Viu sozinho, né? o pessoal juntou alguma coisa assim para mim, com aquelas crianças, Sim. sem emprego, o dinheiro que eu tinha era só para pagar aquele aluguel. Então, assim, foi a destruição total da minha vida. Sim, Total. sim. E eu fumava cigarro. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar, eu morava em frente ao aeroporto, eu juntava as bitucas de noite, assim, só que se tinha filtro amarelo e marca de batom, eu não pegava. Só as outras. Daí eu juntava, montava o cigarrinho e fumava, chorava a noite inteira escutando esses CDs, assim, sabe? Sim, Sertanejo, sim. me abandonou, essas coisas. A E sofrência. como é que ela sabia daquilo? Meu E eu pensei, eu vou me matar, eu vou matar as crianças só com dois pequenos, porque a outra ficou no Rio Grande do Sul com a minha mãe. Eu pensava assim, se eu matar e não matar bem, como é que fica? Né? Ou se um gritar e o outro vai escutar. Então eu ficava naquele tormento todos os dias, uma mãe pensando esse tipo de coisa. Ou então, se eu ia me matar, como é que eu ia fazer?
E ela falou aquilo e me impactou profundamente, porque eu não contei isso para ninguém. Mas Deus estava lá e sabia o que eu estava vivendo. O tormento que eu vivia, o desespero da minha alma. Sim. E passou aquele culto, começaram a cantar um louvor. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, o meu falar, E começou atrás de mim uma claridade, assim, eu estava sentada mais ou menos na metade da igreja. Aquela claridade, assim, e ao mesmo tempo que ela aparecia, ela iluminava. Mas não que nem o farol de um carro, entendeu? Tu liga o farol e ilumina lá na frente, né? Ele era uma luz, assim. Sim. Era uma luz. E à medida que foram louvando, eu nunca tinha escutado na minha vida um louvor. E aquela presença foi entrando. Eu disse para minha vizinha, chegou a entidade. Essa entidade aí é poderosa. Será que essa aí deve ser o tal do Oxalá que fala? Você não Deve ser essa aí a entidade que está falando com essa mulher aí da frente. E eu comecei a sentir um perfume. E aquele perfume foi entrando dentro de mim. E eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Glória a Deus. E eu entendi que era uma presença diferente. Terminou o culto, eu fui embora. Aí passou uns dias, eu tinha crédito no meu telefone e eu liguei para saber daquela pessoa que estava lá no culto naquele dia para ela ir na minha casa fazer uma oração. Piorou, porque daí eles falaram que era presbítero. Eu não sabia nem o que era presbítero, era missionária. Sim. Porque para mim era freire e padre. E elas foram na minha casa, fizeram uma oração. E ali eu aceitei Jesus. Primeiro eu expliquei para ela que eu me dava bem com Jesus. Pois eu conversava com ele lá no centro e tal e tal. Ela nunca me disse nada. Mas me explicou da cruz. E eu comecei a entender que era um ensinamento que eu ainda não tinha tido. Sim. Que era algo maior que aquilo. E aí, passados os dias, eu estou indo levar as crianças na escola, na creche. Para mim, naquela época que eu vivia, creche era um sinônimo de pobreza total, sim, porque eu nunca vivi aquilo, né? Claro que hoje mudou muito, eu sou pedagoga, eu sei que, enfim, é outra, né? Mas naquele momento era assim que eu via na minha vida. E eu estava levando eles na creche e eu estou passando em frente a uns prédios e daí me deu um desespero. E eu gritei alto na rua, assim, 6 e pouco da manhã, Deus! Eu tenho 1,80 m. Por que tu não olha para mim? Porque eu estava entendendo que, de alguma forma, tinha um Deus que era diferente daquilo que eu conhecia. Sai um carro da garagem para em cima das crianças. E daí eu entendi que existia algo pior ainda para acontecer, que eu poderia perdê-los. E aí eu levei eles para a escola e saí dali. Tinha uma igreja e eu fui lá na igreja. Aí tinha 2 mulheres limpando a igreja lá. Eu falei, eu queria falar com o padre. Mas quem que a senhora é? Eu falei, não interessa quem eu sou, não sou nada. Eu quero falar com o padre. Mas a senhora quer falar o quê? Eu falei, escuta, o padre é ou não é o representante de Deus na Terra? Só me diga isso. Ela falou, ele é. Eu falei, então ponto. Vai lá e chama ele. Agora, eu fico pensando hoje, revendo essa história, eu com esse meu tom de voz, com tudo isso, tudo, chamo o padre. Acho que ela deve ter dito, olha, tem uma mulher aí, não é bem certo. Não tem papo, pastor. Aí vem ele. Bom dia, papá, o que a senhora gostaria? Não, eu quero falar contigo. Tu não é o representante de Deus na Terra? E ele, eu sou. Digo, então, contigo mesmo que eu quero conversar. Tu tem que falar com ele. Tudo que eu tô vivendo. Eu tô desgraçada, minha vida tá um horror. E eu preciso que tu entre com providência nisso aí. Tu fala com ele. E daí, como elas estavam limpando ali, ele disse, vamos sentar lá fora. Já achei que não foi coisa muito boa, por causa que Deus não ia me botar sentado num negócio gelado. Mas, enfim, tinha chovido esses bancos de cimento, né? Eu fui. E eu nem escutei o que ele falou e eu comecei a contar tudo que eu estava vivendo. O desespero, a solidão, a tristeza, a escassez, a dificuldade com as crianças, o abandono, a rejeição de tudo que eu estava vivendo, né?
da vida que eu tinha, o que estava acontecendo comigo ali, naquela situação. E eu chorando, 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 ele disse assim para mim: "E tu já ouviu falar de Jó?" Eu falei: "Ó, padre, o negócio é o seguinte, eu tô lhe falando da minha vida. Eu não sei quem é Jó, eu não moro aqui, eu sou gaúcha, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu não conheço esse Jó, nunca ouvi falar e não quero saber. Eu estou lhe contando o meu problema." E daí ele disse: "Então eu vou lhe levar em casa. A senhora está de carro?" De que jeito que eu vou estar de carro se eu estou te contando que eu não tenho nem o que comer? Como é que eu vou andar de carro? Daí ele: "Não, então eu vou lhe levar." Daí foi pegar uma cesta básica. Eu digo: "Olha, coloca a bolacha da boa, porque lá em casa também não tem." Meu E daí já fui Deus. falando, né? E ele foi me levar em casa. Chegamos ali para descer, o padre me olhando. Eu digo: "Não, pode pegar a cesta básica aí. O que é isso? Tu é o homem?" E quando ele vai descer do carro para pegar essa cesta básica, vem uma vizinha minha: "Oi, Renata, o padre, não sei o que." Eu digo: "Ó, pode voltar. Pode voltar que eu não vou dividir nada com ninguém. E se tu quiser falar com o padre, vai tu no outro horário lá na igreja, porque agora é ele que está me atendendo aqui em casa." E Meu nós Deus entramos do dentro de céu. casa e ele levou aquelas compras lá em casa. E eu tinha uma colega minha que ela fazia letras na UEL. E ela tinha uma oração lá em hebraico, não sei como é que era lá, uma oração forte. Porque essa casa que eu morei era um portal do inferno. Meu Deus. Aconteciam coisas terríveis naquela casa. E eu tinha em latim que era a oração. E tinha assim na parede, quando ele entrou, disse: "Padre, o senhor que é o representante de Deus, o senhor vem aqui ler isso aqui em voz alta, que daí tem um espírito que aparece aqui toda noite agora." Eu fico pensando, imagina a cabeça do padre. Porque como eu tinha Oh, passado pelo espiritismo, paciência, né? eu tinha passado por essa situação de ministrar os espíritas. Sim. E eu não tinha medo, eu via aquele homem na porta do meu quarto, eu falava para ele assim: "Ó, tu tem que entender que tu já morreu, tu desencarnou e tal, tal, tal." E daí no outro dia o cara vinha de novo, eu falava assim: "Não dá, tem problema esse espírito, que ele não entende." Meu E aí eu falei pro padre: "Padre, o senhor reza isso aqui, ó, forte, forte mesmo, o senhor já fala com Deus aí, ó, para sair daqui isso aqui." E daí contei para ele desse homem que aparecia na porta do meu quarto. E daí o padre, quando eu olho, o padre tinha uma canetinha assim, prateada. Ele fazia assim com aquela canetinha. Eu digo: "O que é isso aí?" "Isso aqui é água benta." Eu digo: "Não, aqui água benta tem que ser de balde. Não dá para ser só essa canetinha." Eu sei te dizer que o padre foi essa única vez na minha casa, nunca mais apareceu. Pensa, eu saía meia louca, né? Tá. Aí, em seguida disso, veio a Páscoa. E daí, nós precisando de comida, não tinha dinheiro. Meu Digo: Deus. "Vamos lá no padre, que o padre é representante de Deus, e lá na igreja há de ter Padre alguma coisa." tudo. Tá. Aí o padre me enxergava e já começava a correr. Daí chegamos lá, tinha uma reunião. "A senhora não pode entrar aí que tem uma reunião." De por que não? Eu, por acaso, eu não sou a filha de Deus? "Não, a senhora é." Eu digo: "Então tá feito, eu sou, pronto." "Não, a senhora não pode entrar que é reunião." Eu digo: "Agora é que eu tenho que entrar. Porque se é a reunião dos filhos de Deus, eu sou filha de Deus, eu vou entrar aí." E eu entrei naquela reunião e as pessoas me olharam com uma cara, como quem diz: "Quem é essa louca?" E nisso tinha umas cortinas, assim, umas prateleiras com cortina, minhas crianças passaram a mão na cortina e enxergaram. Bolacha, Nescau, não sei o quê, porque eu acho que as pessoas entregavam Sim, ali, sabe? sim. Enfim, montavam cesta básica. E daí o padre: "Senhora, eu vou levar tudo isso aí para minha casa, porque eu estou com fome, não tenho dinheiro para comprar. E é Páscoa, agora Jesus morre, ressuscita, agora que a coisa vai ficar, né? Então eu tenho que levar isso aí para minha casa." E as pessoas me olhando, eu falei: "O que que houve? Queria que eu fosse o quê? Esquelética? Sem dente?" A pessoa, quando passa necessidade, ela não tem que ter um perfil para isso. Isso. Então, ali Deus me mostrando assim, ó, que tudo aquilo que eu tinha vivido na minha casa, que eu não tinha tido falta de nada, e daquela vida que eu levava, né, daquele glamour, Sim. tudo, sem Deus não era nada. Nada. Eu fui embora com as crianças, carregando tudo aquilo, e no dia da Páscoa, eu me lembro que eu passei muito mal, me deu diarreia, me deu vômito, as crianças passaram mal. Quando foi 3 horas da tarde, aquilo terminou. Falei: "Tem que ter alguma coisa aí." Daí eu chamei de novo a presbítera lá na minha casa. E daí ela disse: "Nós vamos fazer uma célula aqui na tua casa." Eu falei: "Mas segunda-feira não pode ser. Porque segunda-feira nós vamos no Kardec aqui, ó.
que eles fazem sessão e eu já treinei as crianças. Eles ficam ali, quando dá a palestra. Terminou a palestra, eles fazem a fila, vão dar os primeiros passos, nós passamos reto, daí tem uma mesa lá com comida, cada um pega um pouco, bota na mochilinha, bota na bolsinha e nós viemos embora. Era nesse nível a nossa vida naquele momento. Meu Deus. Aí Situação. ela disse, não, mas nós vamos fazer a célula aqui na tua casa e tu vai ver que vai ter as coisas e tal, tal, tal. E eu fumava, né? Nunca me disseram nada do cigarro. Quando chegou no dia da célula, isso foi em abril que começou, em julho eu faço aniversário. Mas nesse meio tempo, eu tive de novo uma experiência com essa entidade poderosa. Eu estava sentada em casa, na sala, e eu comecei de novo a ver aquela luz, aquele cheiro, e ao mesmo tempo abriu assim na parede, e eu via como se fosse um cachorro em pé me cuidando. Eu não conseguia entender muito bem o que era aquilo. Sim. Mas ele me disse uma coisa, essa que eu entendi que era uma entidade. Não temas, eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus e eu te tomo pela tua mão direita. E eu queria sempre lembrar o que eram essas palavras que eu tinha escutado. E quando eu fiz aniversário, a igreja me deu um cartão. E qual era o versículo que estava no cartão? Isaías 41:10. Então, ali Deus começou a entrar com providência na minha vida. Porque teve dias que eu achei que eu fosse enlouquecer. Era tanto tormento na minha mente, eu não sabia se era Deus falando, que daí eu descobri que existia de fato o diabo, né? Que aquilo tudo que eu tinha vivido não era Deus, né? Sim. Aí eu comecei a entender na palavra que era aquilo, mas muito lentamente. Você não conhecia, né? Não. Ouvia falar. Um dia o pastor Deus. perguntou para mim, Renata, tu leu Efésio? Daí eu falei, o Efésio? Eu tô lendo. Tu já leu a armadura de Deus? Digo, mas eu sempre vi Jesus vestido nos filmes, agora estava de armadura? Eu nem sabia que existia isso aí. Para te ver assim, como era muito longe de mim isso, né? Sim. E quando eu dei uma oferta pela primeira vez na igreja, eu fui dar testemunho que eu tinha dado uma oferenda para Jesus. Então, assim, o pessoal ria e tal, porque eu realmente eu não tinha parâmetro. Sim. Eu não entendia nada do que era aquilo. Mas Deus falava comigo, mesmo nessa ignorância. Eu lembro uma noite chovendo muito, a gente foi deitar, porque também não tinha comida, assim. E dali a pouco, me chamando, a vizinha me chamou, Gaúcha, Gaúcha. Eu fui lá ver, ela tinha um potinho pequeno, assim, uma coisa que eu aprendi a comer lá, que era sopa de mandioca. E daí tinha 3 pedacinhos de mandioca, e 4 pedacinhos de mandioca e 3 de carne. Sim. E daí ela me deu aquilo, disse, ó, come aí com as crianças. E a gente estava em cima da cama já, e eu peguei a colher, e daí eu, claro, comi um pedacinho, eles 2 de cada, e eu ouvi audivelmente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Então Deus começou a dizer para mim que a palavra dele tinha poder, e que eu precisava aprender aquilo. E Deus foi me ensinando como eu sabia. Quando Deus mostrou para mim a hierarquia que tem em Efésios, né? 6:10, principado, potestade, governador dos ossos espirituais da maldade, né? Eu via como se fossem degraus, assim. Sim. E ele me ensinava e me dizia, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Em seguida que eu comecei a ir na igreja, a pastora falou para mim, Renata, precisa passar por uma libertação. Vamos, eu quero tudo que tem aqui, agora de Deus, eu quero de Deus. Então, já que não é de Deus, tudo que tem de Deus eu quero. É uma libertação de laço de alma. Falei, vamos fazer. Então, tu vai colocar numa lista todas as pessoas que tu te relacionou intimamente, aquelas que tu queria, que tu tinha desejado, no caso, né? Desejou, cobiçou o marido da outra, no caso, é pecar, né? Tá. E eu fiz a minha lista. E me fui na igreja à tarde, que as irmãs iam me atender, a pastora também, para fazer essa libertação. E a pastora lendo lá comigo, dali a pouco ela disse assim, mas Renata, Richard Gere, quem é esse? Eu falei, é um ator. Falei, tu conheceu ele? Não, mas eu queria muito conhecer, queria muito ter uma coisa com ele. E ela ria muito e explicava, mas Renata, não é assim que funciona e tal. Porque no momento que eu decidi
que eu não ia mais viver aquele tormento, Sim. que eu ia deitar e eu ia dormir, que eu não ia ser atormentada, nem meus filhos. A época da célula lá em casa, tinha gente que tinha até medo de ir, porque eu lembro de uma situação do meu filho que foi deitar, ele tinha uns 6, 7 anos, e quando viu, começou a gritar, 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 e o pessoal foi lá ver, ele estava com a perna erguida. Então, Meu alguém segurava Deus, aquela perna sim. dele, né? Sim. Eu falava uma coisa, eles entendiam outra. Os bichinhos do quarto se mexiam, eles tinham medo, não queriam mais entrar, Meu né? As Deus. bonecas. Então, assim, não só eu, mas os meus filhos foram É, tremendamente aquela atormentados ali. porta que você abriu lá atrás, tudo que você fez lá atrás estava ainda, né? Tava, Na tava sua no. família, nos Isso, seus filhos, ali na casa. exatamente. Estava aberto aquele portal Sim, ainda. porque eu fui a primeira pessoa da minha família a me converter. Ai, Então, tudo isso, tu veja quantas gerações, né? sim, O pessoal fazendo pacto, fazendo aliança, cultuando, né, a demônios. Eu creio que sem saber também, como eu, né? sim. E ali naquela igreja ali, eu comecei a aprender o evangelho. Eu tinha uma Bíblia que uma amiga achou na rua e me deu, tinha muitas passagens que nem tinha naquela Bíblia. Mas Deus começou a me ensinar ali. E eu comecei a ter entendimento de que tudo aquilo que eu tinha como dom, eu precisava ser ministrada naquilo. Sim. Então, tem um outro pastor que morava em Curitiba na época, e depois veio para Londrina, que começou a me levar nos seminários da Neuza Tioca. Então, eu vou te dizer assim que, no mínimo, 5 primeiros anos da minha conversão, era no mínimo de 2 a 3 seminários por ano. Isso sem falar nas vezes que eu fui a São Paulo, ela vinha muito a Londrina também, o pessoal da equipe dela, ali na Torraca e outras pessoas que faziam parte dessa equipe Sim. dela, né? Para eu ser ministrada. Eu não tinha entendimento da profundidade, da altura e da largura dos cativeiros que eu mesmo entrei por causa da minha vontade, do meu livre-arbítrio, daquilo que eu tinha escolhido viver. Né? Então, quando esses mentores, né, nessas Sim. libertações se manifestavam, eram terríveis aquelas ministrações. Eita. Mas em todo esse tempo, Deus me guardou e foi me ensinando. E é uma palavra que Deus sempre diz para mim: está consumado, ou seja, creia. Creia que essa é a verdade, creia que eu venci, creia que a minha palavra tem poder, creia que eu coloco o Sim. limite no mar, creia que eu sou todo-poderoso, né? Que ele deu todo o poder para Jesus. E ali eu comecei a aprender que existiam coisas na minha vida que eu enxergava, mas que aquilo era eu que tinha que arrancar. Era eu que tinha que tirar. E Deus trazia a maneira que eu tinha que fazer, o jeito que eu tinha que orar. Por que certas coisas permaneciam na minha vida? Porque existia algo no reino do Espírito que me prendia lá. Acusações, processos contra a minha vida. E eu precisava entrar lá e tirar. E eu comecei a ter outras experiências com Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava andando pela rua, indo na casa de uma amiga minha, e passou uma família de carro por mim. E aí Deus falou para mim assim: e se eles morrerem agora, para onde será que eles vão? Eu falei: pois é, não sei. Para onde será que vão? É o Espírito Santo ministrando na minha vida. Todos os dias nós definimos a eternidade. Não é lá quando eu ficar doente, lá no final da minha vida, quando eu estiver velho. Todos os dias eu defino a eternidade. E eu achei aquilo tão forte, eu achei aquilo tão poderoso, eu achei aquilo tão perigoso. Aquela palavra falou tão forte comigo, aquela ministração, aquela presença. Eu cheguei na casa da minha amiga e contei para ela. Ela já começou: eu vou ter que me rever então, e tal, e tal, e tal. Um dia eu estou andando na rua, orando, e falei para o Espírito Santo, falei: eu te amo, tu é o meu amigo íntimo. Ele falou: eu não sou não. Eu falei: ó, diabo, sai da minha conversa. Não te mete aqui que é eu com Deus. E ele disse: não, sou eu que estou te dizendo. Porque um amigo íntimo tem segredo. Nem tudo que eu te falo é para te contar. E eu fiquei chocada com aquilo. Porque tem coisas que Deus fala para um homem, uma mulher de Deus, principalmente quando tem esse ministério profético,
E tem dias que eu não sei se eu estou no céu, se eu estou na terra, o que está acontecendo. Porque para mim é muito claro as coisas. Sim. E não é que Deus não permitisse. É uma questão de relacionamento, Sim, tu entendeu? sim. É uma questão de relacionamento. É quando ele chama para um secreto. É quando ele chama para um íntimo. É quando ele quer dizer quem ele é. Uhum, quem ele é. Eu passei tanta escassez nessa época e daí começavam a me chamar para pregar. Eu falei, eu não vou lá que eu vou ficar mentindo. Eu não tenho as coisas e vou lá dizer que tu prospera. Que ele perguntou para mim, tu tá pregando sobre quem? Porque eu sou. É tremendo isso. É sobrenatural. É sobrenatural. É o que Deus é. É o que Deus é. Não, eu não falo sobre mim, Sim. porque eu não tenho nada. Tudo é sobre ele, né? Glória a Deus. Tudo é. Tremendo. E ali Deus foi me ensinando. Foi me ensinando a confiar, a acreditar e a orar. E a orar. Sim. Eu lembro de uma irmã que ligou para mim e falou, Renata, minha filha foi para essa filha dela, essa irmã assembleana, voltou para Jesus e foi para um seminário em Santa Catarina de Deões. E lá, o diabo pegou ela. Meu Deus. E ela subiu num predinho lá de 2 andares, tirou a roupa, caiu, se quebrou tudo e saiu caminhando para o mar. O pessoal ficou chocado com aquilo. E conseguiram pegar ela, ela não está bem, está no hospital, está toda quebrada, eu preciso que você ore por ela. Meu Deus. E eu falei, amém, tá bem, irmã, eu vou orar. E comecei a orar, e Deus falou para mim, não é assim. Tu tem que orar como se ela fosse a tua filha. Tu tem que viver isso, tu tem que sentir isso. E naquele momento o Espírito Santo me ensinou a orar com choro, com gemido. E quando eu estava ali orando, ajoelhada na minha cama, aquilo subiu como um tiro diante de Deus. Então essa coisa da intercessão foi o que nasceu muito forte em mim. Muito forte. Eu lembro que também nós começamos uma igreja em Londrina e era num shopping. E então, todo final de semana ia lá, orava um dia, tal, e um dia eu tô lá orando, ungindo, e tem igrejas que são assim, né? Tem o púlpito e as pessoas sentam atrás, né? E eu via que tinha uns homens sentados atrás do pastor, e eu pensava assim, mas a nossa igreja não é assim, porque será que aqueles homens estão lá? Depois eu entendi que não eram homens, que eram espíritos ali. E quando eu cheguei em casa, eu contei pro pastor, eu fiquei com medo daquilo. Falei, mas que os homens eram real. Não, Renato, vamos orar. Colocamos o sangue de Jesus e tal, tá, tudo bem. E as crianças deitaram, e eu deitei para dormir e eu deixei a porta aberta. E eu via no corredor, quando eu vejo, aparece aquele homem lá. Era o mesmo que estava lá. Só que a forma dele era diferente, então eu sabia que não era um demônio. Era outra coisa. E eu estava orando e pedindo para Deus e pedindo, clamando no sangue de Jesus e mandava sair. Quanto mais eu falava, mais ele vinha. O que eu me lembrei? De quando eu saía do corpo, das viagens astrais. Porque todo esse cativeiro aí do inferno eu conheci. Sim. E daí eu pedi para Deus repreender os demônios que tinham trazido ele ali. E que alguém fosse cutucar o corpo dele lá, porque eu lembrei do fio de prata. E ele sumiu dali. Então, Deus me deu muitas experiências para eu conseguir entender o que estava, de fato, acontecendo ali. Sim. E ali foi fechado ali, né? Isso. Através do choro, do arrependimento, da confissão de pecado, né? Isaías, capítulo 1, é um texto que salta aos meus olhos, né? Como que vai orar, né? Se está em pecado. Então, peça perdão, né? Clama o sangue do Cordeiro. Então, a gente precisa sempre lembrar quem nós somos diante de Deus. E o Senhor, ele vai nos ensinando. Houve uma determinada situação que eu estou orando em casa. Primeiro, eu tinha um material e eu vendi para um pastor. Eu já tive muita decepção também com o povo de Deus. E ele ficou de me pagar e não pagava, e não pagava, e não pagava, e não pagava. E tu sabe que o gaúcho,
O gaúcho, só Deus para botar um limite no gaúcho, porque o gaúcho gosta de uma guerra. É os gadita, né? Nós vamos para cima. E, e eu pensava até em, enfim, chamar esse pastor, xingar, enfim. Por fim, eu coloquei um processo, então, em cima dele, para ele me pagar o que ele me devia. E um dia eu estou falando com a pastora, a profeta, ela falou para mim assim, Renata, o que você tem na justiça com tal valor? Na hora eu lembrei, pensei, agora Deus vai dizer, né? Vai pagar e tal. Falei, tal coisa. Ela falou, pois então você retire isso. Porque está diante de Deus uma reivindicação da vida dos teus filhos por conta disso aí. Meu Deus. Eu estava em Cascavel nesse tempo aí. Cheguei na minha cidade, falei com a minha advogada, falei, retira isso aí. Ela, mas o que eu digo, pelo amor de Deus, retira isso aí e deixa assim. Sim. Passou um tempo, eu estou orando em casa de manhã, quando eu vi, eu estava numa sala de espera. E tinha um homem do meu lado. E eu pensei, é o Espírito Santo. Daí eu disse, que lugar é esse aqui? Ele falou, esse aqui é o fórum. O fórum? Existe um fórum no céu? Existe. E eu olhei em cima da porta, estava escrito protocolo. Eu pensei, protocolo? Porque eu sou mediadora civil também, né? Pensei, protocolo, meu Deus, está lá no comecinho e esses processos estão rolando há quantos anos, né? E daí nos chamaram e nós fomos ali. E Jesus estava comigo, ele era meu advogado. Olha que coisa tremenda. E eu falei, não, eu quero ver, processo por processo. E daí um anjo veio e colocou em cima do balcão um montinho assim, eu li. Todos eles. E daí eu falei, olha, agora? Quantos anos se passaram nisso aqui? E todo esse tempo eu esperando, orando, buscando, clamando, chorando, pedindo, confessando pecado e nada aconteceu. Está tudo aqui parado. E ele disse para mim, agora você está pronta. Porque agora você perdoou. Agora sim, está alinhado. E daí eu disse, pois mas como é que nós vamos fazer com esse tempo? E vieram 2 anjos, cada um pegou um pouco daqueles processos. E eles foram reto assim e entraram numa porta, parecia prateada, e aquilo deu um zoom. Eram elevadores. Elevadores, então aquilo, para Deus não tem assim o tempo demorado, tu entendeu? Aquilo foi rápido. Umas 2 semanas depois eu estou em casa de novo, numa segunda-feira orando, tocou meu telefone. Pastora Renata, tem um barulho de helicóptero. Falei, sim. Ele falou, sou eu, fulano de tal, o pastor. Esse pastor. Que você, sim. Aham. Eu já tinha retirado o processo. Sim. Daí ele disse assim, eu quero te dizer que eu não tive um dia de paz na minha vida pelo que eu fiz. Mas Deus mandou juntar o dinheiro num vaso. E eu tô com o dinheiro aqui. E eu vou chegar aí e eu vou levar esse dinheiro para ti. Eu falei para ele, eu já te perdoei, meu irmão. Ele falou, nem sei se eu tenho todo o valor. Eu falei, é tu e Deus. Ele disse, eu vou entregar o dinheiro. Eu falei, então vai lá na minha advogada à tarde. Liguei para ela, falei, aceita, por favor, porque a minha filha ia fazer uma cirurgia, eu precisava desse recurso. Mas o que eu quero te dizer com isso? A justiça de Deus é diferente da nossa. A nossa é que cada um tem a sua parte. E com Deus não funciona assim. Ou ele é o justo juiz e ele de fato analisa aquela causa e dá o veredito, ou então ele nem entra na causa. Então, muitos anos da minha vida eu levei orando e falando para Deus e tal. E não era isso. O que Deus queria? Que eu me rendesse e que eu entregasse nas mãos dele. E quando isso aconteceu, ele me deu a vitória. Glória a Deus. Né? Então, na vida é assim. As coisas vão acontecendo, né? E a gente vai aprendendo, né? A caminhar com Deus. Você escreveu um pouquinho. Eu escrevi. Para nada fugir, né? Outra experiência também tremenda que eu tive com Deus foi que eu tive um sonho que eu estava numa rua e me chamaram para atender um cachorro. E eu fui, mas por que eu vou atender um cachorro se eu não sou veterinária?
E eu chego nessa casa, era um pátio aberto, e tinha 2 pessoas sentadas, eu sei quem são as pessoas, e aquele cachorro estava ali, agonizando. E eu abria a barriga daquele cachorro, e ele tinha bichos, assim, por Sim. dentro dele e tal. Passou um tempo, a minha barriga começou a estufar. Estufar, estufar. E eu comia, as coisas me faziam mal, me faziam mal. Parecia que eu estava grávida. Tão grande que estava minha barriga, me doendo, um desconforto. Fui numa vigília, em Santa Maria, eu fui numa vigília. Tô lá, e uma situação desconfortável, começava gases. Eu falei, mas não é possível, eu vim na vigília, começou essa situação. Deus me trouxe à memória aquele sonho. E falou para mim assim, no reino do Espírito, que animal que tu é? O que representa? Eu falei, ovelha. Aquilo que tinha dentro daquele cachorro costurado era um sebo. E esse sebo foi feito com trabalho para ti. Por isso que a tua barriga está assim, que eles estão comendo esse sebo dentro desse cachorro. Meu Deus. Mas eu sou Deus que te liberta nessa noite. E eu fui no banheiro. Até hoje. Glória a Deus. Então, Deus, ele se preocupa com detalhes. Em coisas que a gente não imagina, não sabe, não pensa. Deus conhece tudo, Deus viu tudo, né? Glória Outra a Deus. situação também que aconteceu na minha vida é que, tu sabe que o gaúcho tem uma maneira mais firme de falar, né? E aí, então tinha essa coisa, porque Deus é amor, e a irmã é meia firme para falar e tal. E um dia, escutando o testemunho da Joyce Meyer, ela disse que ela queria ser muito como a pastora dela, que era uma mulher dócil, meiga, mas que quando as pessoas chegavam na frente dela, ela já sabia o que tinha que fazer. E Deus trabalha assim comigo. Sim. A pessoa começa a contar, eu já sei. É isso, aquilo, tem que orar assim, tem que orar de tal maneira, tal coisa ficou presa, né? Tal coisa fragmentou, tá em tal prisão espiritual, porque Deus vai mostrando. Então, esse chamado que Deus me deu, né? Na oração, na libertação, foi o Espírito Santo me ensinando aos poucos, né? Muitas vezes na calada da noite, quieta, só Deus e eu intercedendo, por exemplo, por um rapaz que estava com uma questão de droga, e a mãe dele falar para mim, Renata, é maconha. E eu orando, me colocando como Cristo, né? No nosso lugar. Falei, Deus, eu quero pedir perdão por esse pecado e tal, sair da roda, né? Da droga e tal. E ali começou a escorrer uma água do meu nariz. E eu entendi que não era só maconha. Era cocaína também. Meu Deus. Então, aquela dor, né? Deus trouxe ali em oração, intercessão, né? Outra vez eu fui orar também por uma pessoa que tinha AIDS, eu não conhecia esse espírito aí. Mas era uma dor tão profunda, era algo que não terminava nunca, era um grito de terror dentro daquele homem, assim, que parecia assim, que eu pedi a Deus, eu não quero ficar aqui nesse lugar, me tira, não deixa, eu já vi, eu não quero ficar aqui. Então, o reino do Espírito, ele reverbera muito. E a gente muitas vezes não consegue perceber que a atitude ou a fala, né, ela relata, ela traz o reino que nós somos ou pertencemos. E é para isso que Deus me chamou, para dar os decretos, para quebrar, né, para tirar o que está encarcerado do cárcere, para trazer a cura. Há 2 semanas agora, fazendo uma libertação, Deus disse para mim, não é questão de expulsar o que está nela. Ela precisa ser curada, ministrar cura, porque o espírito maligno está comendo e vivendo através dessa dor dela, dessa falta de perdão, entendeu? Então, Deus, ele vai dando a direção, né? E é sempre a palavra, não esquece, está consumado. Eu tenho a vitória, eu te dou a vitória, né? Eu selo ela, né? Então, são coisas extraordinárias que eu vivo hoje com Deus, né? E hoje já com mais maturidade, esses dias eu falava com uma pessoa, atendendo a pessoa, quando eu vi o olho do inimigo dentro do olho da pessoa, me olhando.
São coisas fortíssimas, Sim, assim, né? Muitas vezes tu tá falando e tu tá vendo que ele tá ali, sim. O né? Espírito Santo ali, você. Porque nem todo mundo precisa gritar, né? Aquela coisa nada, né? Isso. Basta ver Você o que já Judas vê. fez, né? Isso. Tranquilo, sereno, foi lá, né? As 30 moedinhas, sem Uhum. gritar, sem fazer nada, né? E hoje em dia tem muito disso, É. né? E, então teve uma época na minha vida que eu já fui mais pegada nessas coisas, assim, a Sim. quem que é, que tipo que é, principado, potestade, o que que faz, pá, 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 pá. Hoje, a minha busca maior é por de fato conhecer quem é Sim, Cristo, sim. Glória a né? Deus. E resgatar a minha casa em primeiro lugar. Glória a Deus. Eita! Forte, né? Testemunho forte. Meu Deus. Bom, a gente está quase chegando no final do testemunho. Eu queria frisar, eu queria voltar um pouquinho, né, lá atrás, quando você começou a entrar nesse mundo de feitiçaria, né, essas coisas, né, do inimigo, foi nessa brincadeirinha, né, do copo e tal. Eu queria que você falasse assim, para as pessoas como isso leva, né? Como te levou, né? Abre muitas portas, né, para o inimigo entrar, muitas brechas, né? Isso na sua família também. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque eu estava em casa, eu estava pesquisando, né? E tem muito disso nessas brincadeiras em escola, né? Pessoas, coleguinha que conhece outro, que tem essa brincadeira. Ah, vamos brincar, é coisa simples, é uma brincadeirinha. Vai lá, brinca como você fez, né? Brincou, tchau e... Mas não, você começou a se envolver, a se interessar mais. E tem criança que brincou, tchau e não quer mais, mas ele abriu um portal ali para o Abriu. inimigo É, entrar. E isso causa consequência não só nele, mas na família. A família dele, né? Pessoas que estão ali perto dele. Eu queria que você falasse um pastora, pouco. eu te digo assim, ó, que o Salmo 139, ele é tremendo, né? Quando ele diz que Deus tem um plano para a nossa vida, né? E Sim, que nós ainda não sim, vivemos nenhum desses dias e que ele tem um plano. Assim como o inimigo ele também traça, né? Como fala em Ezequiel lá, eu farei um reino paralelo, né? Então, assim como tem o plano de Deus, o inimigo também tem o plano dele. E aonde que começa a manifestar isso aí, né? Muitos desses desenhos, né, vêm com a questão da maldição familiar, né? É um modelo que vai reproduzindo. É como se ela desse um destino, um caminho, sim, né? sim. E a gente sabe que uma força junta com a outra. Por exemplo, se tem uma pombagira, tem que ter um tranca-rua ali. Por isso que as pessoas vivem em ciclos. Quando não está na questão da questão da perversidade sexual, imoralidade sexual, seja o que for que manifesta por essa razão, quando isso cessa de alguma forma ou ameniza, aonde que entra outra? A questão financeira, né? E aí vem a questão da escassez, da dívida, né? Sai disso, vem o quê? Na enfermidade. Então, são ciclos que precisam ser rompidos, mas que são marcados no nosso DNA por causa da nossa história, né? E que precisa ser rompido. E só existe cura e libertação se for em Jesus. Então, o que que acontece? O diabo ele vai armando como se fosse um arquétipos para as pessoas ir vivendo. Então, por exemplo, eu lá atrás, eu fui batizada. Quando eu fui batizada, eu fui consagrada para quem? Para Maria. Quem comanda Maria? Jezabel. Quem é Jezabel? Rainha do céu. É, Então, assim, a gente precisa, ela não vai se apresentar de cara nessa primeira escala. Ela vem aos poucos, né? Não tem um ditadinho dos crentes que diz que ele vem de sapatinho de algodão? É por aí a história, não é meu verdade? Deus. Passou um pouco daquilo, aí eu tinha visões, eu tinha Foi percepções no evoluindo, reino do né? espírito. Sim. Na realidade, foi fechando acordos, né? Isso. Eu fui, é uma sinalização que foi identificada no reino do espírito e que foi dando um norte para a minha vida. Existem muitas pessoas, e eu vivi isso também, que é como uma simbiose daquele espírito na vida da pessoa. Então, tem momentos que tu não sabe com quem tu está falando. Sim. Se é com a pessoa ou se é com aquele espírito que está comandando ali. Quando chega na minha vida a questão do copo,
vem com uma cara de brincadeira, porque ninguém Não vai existe dizer. brincadeirinha e Não. brincadeirona, Ninguém né? vai É uma dizer é um coisa espírito maligno, é um demônio, porque tem gente que nem acredita em demônio. sim, sim. Se não tem demônio, então qual é o sentido da obra na cruz? E tem criança que até acha divertido, né? O demônio, vamos brincar. Por quê? Por Porque quê, eu já pastor? passei por isso quando eu era criança, e criança não, adolescente, né? E a gente vê ali que é uma brincadeirinha, mas não é. Não é, sabe Não por é de quê? jeito Mas qual que nenhum. é a questão hoje em dia? Está muito naturalizado, principalmente nas escolas, né? É a questão do Halloween, é a questão de festa, É, são filmes, né? sim, sim. Então, as pessoas acham natural. Ah, não tem nada a E ver. é o mês das crianças, O não tem nada a ver é a né? pior coisa Tem que tem, muitas né? coisas. Há muitos anos, um pastor chamado José Irion, até conheci o sobrinho dele, já pregava, né, a mensagem subliminar da Disney. E de Sim, agora de tantos outros desenhos, né? Então tem aqueles desenhos monstros, para que que ele sim. vê aquilo ali? Para a criança ver e achar É até natural. bom tocar nesse assunto, como eu falei, esse mês é Dia das Crianças, né? As Uhum. escolas tá tendo cinema. Entendeu? A Uhum. gente não sabe o que está passando. É desenho, tudo bem, mas você não sabe o que está por trás Que disso. E tá por trás. Uhum. você que serve a Deus, conhece tudo mais, você chegar em casa, fala com a sua criança, o que que você assistiu, o que que você viu, como que foi, conversar, né, para saber o que ele viu. Então, quando você fala do Halloween também, né, que traz crianças, né, jovens, né, até adultos, né, e É, que é pois é, só que crente, na né, hora que eu também. visto meu filho, por exemplo, com o espírito da morte, né? Tem mães que pagam maquiagem para isso. Eu estou fazendo uma representação do reino do espírito. Aquilo ali é um link. É um link, liga, É, entende? sim. É uma legalidade e o inimigo ele caminha em cima da legalidade. Quando eu fiz a brincadeira do copo, eu dei essa legalidade, Isso. porque eu chamei aquele espírito, né? Para minha amiga, era amigo dela, mas não existe isso. Tanto não existe que eu vivi todo esse tormento, quantos anos, Isso. né? Eu e a minha família vivemos esse tormento. E para conseguir romper esses ciclos de tormento, daí foi o quê? Relacionamento frustrado, foi separação, né? Que eu nunca casei, eu já tinha as crianças quando me converti, mas era uma separação. Deus não tem separação para ninguém. Deus tem casamento, tem um homem honrando a Isso. mulher honrando o homem, os filhos tendo a referência do pai. Olha quantos alunos, e até os meus filhos também sofreram com essa questão da Sim, falta do sofre. homem, do pai, da paternidade, do Sim. carinho, né? Então, essas desestruturas todas foram se solidificando na minha vida por conta de que cada vez era um abismo, e outro, e outro, Isso. e outro, e outro, né? E essas coisas que têm uma cara de inocência, não são. Não são. Alunos que assustam os outros, né? Meu Deus. Por quê? É. Porque vem ali um terror sobre a Sim, pessoa, né? sim. Então, essas brincadeiras, como a senhora disse, o que que tu viu na escola hoje? Qual é o que que foi falado? Porque tem percepção que só a criança tem e que o Isso. adulto não tem, Isso. né? É isso É essa mesmo. mensagem subliminar aí. Então, essa importância do pai e da mãe, de fato, ser aquele amigo, protetor, cuidar, escutar, ver o que está Isso acontecendo. Não é mesmo. só proteger para não cair ou para não se machucar, mas espiritualmente também, É isso né? mesmo. Porque já tem uma perspectiva de futuro lá na frente, né? Isso. Ai, como é importante, né? É. E isso, você fechou tudo, quebrou isso tudo porque conheceu Jesus, Isso. né? Você começou a conhecer a palavra do Senhor, aprender. E o mais profundo foi a oração, né? Você Uhum. começou a fazer a oração e começou a ser liberta de muitas coisas que estavam ali aberto ainda, né? E Deus foi mostrando através, você orando e Deus falando com você. O Espírito Santo ali foi, né? Fechando tudo. Glória a A Deus. importância de declarar a palavra, Isso. né? E de saber que é E tem verdade. um processo, né, Assim, pastora? Não foi quantos assim, anos? né? De Não, repente quantos eu anos? orei e as Viu? coisas. E eu ainda estou no processo. Estou no processo. Tá aprendendo, né? Ainda. Muita. A gente tem Uhum. que aprender. Todos os dias a gente aprende. É Não tem verdade. como. É verdade. Palavra do Senhor, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Bênção É. do Senhor.
Bom, chegando no finalzinho, né, Isso. do Crente Podcast, a gente vai orar, vai ler a palavra ainda, né? E vai orar ainda para finalizar. Mas antes, tem pode trazer aqui, meu esposo. Obrigada, pastor. Bom, isso aqui a irmã faz, Faço. faz, né? Você Faço. faz. Na realidade, assim, ó, pastora, Deus me deu essa unção. Então, eu pinto tela. Isso. E depois de um tempo, Deus falou comigo, né, sobre os mantos. Então, eu faço, né, esses mantos. E ele me deu uma logo Ó, que está consumado, Rei Jesus. Então, o o leão. leão, Glória a Deus. né? Gente, deixa eu falar, esse leão ela trouxe, você nem sabia que tinha um leão aqui, né? Mas é aqui, ó, não é um leão de verdade, não, tá? Aqui, não dá, Mesmo. né? Não dá, né? Ah, Gente, pode mostrar aqui. É o mesmo. É porque aqui tá no, né? É o mesmo, o mesmo. Meu Deus, que Uhum. lindo. Tem mais, Lindo, né? Tem, aham. Então, são mantos proféticos, né, que Deus me deu, e através de cada um deles, né, Deus derrama essa unção. Então, por exemplo, aqui, né, das chaves, né, Sim. tá aqui embaixo, Ah, aham, né, tá. a chave que abre, né, as portas, que rompe, né, que abre cativeiros, né, a chave que gira segredos, mistérios de Deus, Glória a Deus. né, a águia também, né. Olha só, que lindo. Isso Parece tô passando é o céu, né? isso por luta, não importa, né? Sim. Vai sair por cima, Deus traz uma vitória, né? É. Muda de nível espiritual a pessoa. Glória a Deus. Isaías 11:2, né? Olha só. Que é o espírito de sabedoria, de entendimento, revelação, né? Glória a Espírito de temor, espírito do Senhor, que é a menorá, né? Não, e tá, nossa, parece, vamos supor, parece real, né? É. Porque, E, olha, na que lindo, realidade, gente. esses mantos são armas proféticas, né? Sim. Eles têm que serem ativados, isso aqui. É tremendo o mover e o poder que Deus libera através de cada um deles. Deus. E eu faço, monto e Deus ministra na minha vida em cima disso aqui. E você faz o quê? Você vende? Eu vendo, Vende. tá lá no Instagram, né? Isso. Eu vendo e também faço mentoria, né? Mentoria para mulheres cristãs. Olha Né? só, Porque, no pastora, Instagram. sim, porque se a pessoa está ali conversando, né? Porque eu tenho a formação na cognitivo-comportamental também. E Deus dá uma palavra, a pessoa, se ela não tiver Jesus como único suficiente Salvador, fica muito complicado continuar, né? E ali Deus traz cura, traz revelação, traz um renovo, né? Então é um mover sobrenatural e não tem como impedir isso, né? Glória a Deus. Esses mantos, sim, eu vendo, né? Sim. Deus me traz outros, daí eu monto aqueles outros e assim vai acontecendo. Isso. E aqui vai estar o Instagram dela, né? Vai estar mostrando na telinha depois para vocês adquirirem, né? Essa bênção aqui do Senhor Jesus. Amém. E vamos para a palavra aqui para a gente orar, depois encerrar. Quer pegar aqui de volta? Pode deixar aqui. Vai pegar aqui. Pastor, eu quero que você tire aqui, tá? Pode ler também. Tá, vamos ver o que Deus quer falar aqui. Deixa Deus falar. Continuar, né? Falando. Isso aí, vamos É ver. difícil, mas você consegue. Não, já consegui. Darei a vocês um coração novo. Eita, glória. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Em troca, darei um coração de carne. Tremendo, Ezequiel 36:26. Por quê? Porque a gente vem com esse coração duro, né? O orgulho, a soberba, né? E você era assim. Então, guria, Agora tem um coração de carne do Senhor Jesus. e o que saiu? Aquele espírito, né? Da rebeldia, né? Mundo. E o que Deus fez? Me deu o Espírito Santo dele, né? Glória a Deus. Então é isso que exatamente essa era o meu objetivo hoje aqui. É forte, né? E que palavra maravilhosa, né? Não só para todos. É, para mim, tremendo. Glória a Deus. Vou encerrar. A pastora faça a oração para a gente estar encerrando já, amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos confessar que pecamos contra Ti, contra a Tua palavra.
e pedimos que o Senhor nos absolva de toda falta oculta na autoridade do nome de Jesus. Deus, quantas pessoas estão escutando esse podcast hoje, que passaram por situações muito semelhantes às que eu passei. E tudo isso, Senhor, porque elas têm sede e fome de Ti. Que Tu venha te revelar, Espírito Santo, a cada uma delas, e que elas consigam entender, no espírito delas, que o que o Senhor tem para elas é uma vida de paz, de cura, de restauração, de renovo, de libertação, de liberdade, que o Senhor as ama, mesmo que elas se perguntem, por que eu passei por tudo isso? O Senhor nunca abandonou, esteve ali ao lado o tempo todo. E o Senhor tem um tempo tremendo na vida de cada uma dessas pessoas. Que nessa noite, Deus, nesse tempo, nessa hora, todo o engano caia por terra em nome de Jesus. Que essas escamas sejam agora desfeitas em nome de Jesus Cristo. Que todo o algodão na orelha caia por terra, no nariz caia por terra. Que todas as amarras sejam desfeitas agora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que as pessoas possam, Senhor, sentir o Teu amor, o Teu toque. Aquelas que se culpam, Pai, por causa de um aborto. Muitas que deram descarga, inclusive, naquele aborto. Nessa hora, Deus, toca, do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura, Deus. Coloca por terra toda a culpa, toda a acusação, toda a mentira, todo o engano do inimigo. Concede a tua vitória. Revela-te a cada uma delas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Prazer imenso, viu, ter recebido a pastora aqui. Foi uma bênção, um testemunho maravilhoso, né? Obrigada. Que eu sei que vai alcançar, viu, muitas vidas. Deus vai falar tremendamente através desse testemunho. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço a oportunidade, glorifico a Deus por isso, por poder estar aqui, por poder falar o que Ele fez e faz na minha vida. E que Ele continua fazendo, porque não é porque eu hoje estou aqui dando esse testemunho que a obra está completa na minha vida. Deus vai fazer muito mais na sua vida. Continue firme e forte, né? Na presença de Deus. Você. E Deus abençoe, viu? A sua família, os seus filhos, sua casa. Viu? Deus continue fazendo muito mais na sua família. Amém. Glória a Deus. Obrigada. E você aí, Deus abençoe a sua vida. Eu te espero até o próximo testemunho em nome de Jesus. E compartilha essa bênção aqui, gente. Muitas pessoas precisam escutar nesse testemunho que são contados aqui. As histórias, o que Deus fez na vida dessas pessoas, né? Então, compartilha, amém, essa bênção. E Deus te abençoe. E eu te espero até o próximo episódio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.